Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. O sol acabou de se pôr em Paracuru e a noite começa a cintilar, sem que se saiba se é luz ou vento, se é o som das marés ou a relativa recolha dos trabalhadores aos abrigos do Deus protetor da casa. Se você sente que é isso, vai, não desista, tenha coragem, siga o caminho. Mas há de haver um ambiente de sustentação para que o caminho seja usado. Nunca desista daquilo que tua alma te chama, seja a dança, seja a vida. Lá em Portugal, diz tudo isso a Ana Mondini para o Flávio Sampaio, que se encontra no Alto Alegre do Parazinho, aquele alto que se deslumbra com o mar do Curu e guarda o senso dos soterramentos das dunas que encobriram as frondes dos coqueiros, onde as graúnas cantavam. E a Ana Mondini viu a luz pela primeira vez em Porto Alegre, há 70 anos, para ter uma revelação diante de um quadro exposto numa feira semanal da pequena cidade do interior em que a família vivia. Um quadro de uma bailarina, e pensa pequenina se revelando: eu sou esta bailarina. O que tem de ser seu, será. Não existem forças que dominem este curso até lá. A Ana Mondini não encontra apenas barreiras no que será. Parte do que nos diz é o seu livre-arbítrio, suas decisões diante das circunstâncias que se impõem nas escolhas do momento. A característica desta força, com a face de destino, é aquela que decide ativamente os próprios passos em curso do que será. Assim será com a mestre do balé russo Marina Fedosseveja, a grande mestra desde os seus 8 para 9 anos de idade, quando essa sentiu o percurso da Ana após esta ter ido fazer um curso no balé estágio. Acontece que a doutrina que expressa uma visão de mundo rígida e específica não consegue entender que a Ana Mondini ia além do balé russo. Também não aceita as dores técnicas da dança da Martha Graham com a Ceci Franco em Porto Alegre. A segurança financeira que os pais queriam não pode ser atendida no cipoal do cálculo matemático e nem na perspectiva espacial da geometria analítica. O Décio Otero do Balé Estágio telefona dizendo que há uma vaga por lá, se ela queria ocupar. Larga tudo. Noivo, arquitetura, Porto Alegre e o balé clássico. A dança tem isso, a gente é chamada, é um propósito de vida, uma missão. Mas na dança existem muitas lágrimas. E o equilíbrio da vida material não acontece. E assim volta a Porto Alegre com imensa infelicidade, mas sem deixar de fazer aulas com a maravilhosa professora Maria Amélia Barbosa, que recupera a sua vontade de dançar. Desse modo, volta a São Paulo, mas não para dançar no balé estágio, pois a Márica e o Décio não a pegaram para dançar por haver saído da vez anterior, mas a convidaram para dar aulas na escola do balé. Mas não era isso que queria, pois pretendia dançar, e sabendo que o Antônio Carlos Cardoso, que havia sido aluno de Marina Fedosseveja, era o diretor do balé da cidade de São Paulo, vai até a casa dele e diz que a única coisa que sabia fazer era dançar e pede uma oportunidade. Ele propõe que faça uma audiência, ela faz e é aprovada. E recomeçam as lágrimas, ou seja, as dificuldades que ensombrecem o fluxo da vida. Mas entende ela
porque isso ajuda a entender a luz do caminho de cada um. O coreógrafo residente da companhia não gostava do estilo de dança dela, de modo que ficou encostada vários meses com grande sofrimento. Porém, ficou ao lado das aulas, aprendendo todas as coreografias em desenvolvimento, até que um dia a Sônia Mota, solista da coreografia Corações Futuristas, do Victor Navarro, machucou o pé e eles tinham o espetáculo no dia seguinte. Foi então que a Ivonice Satie, que era assistente na época, disse: dá uma olhadela naquela menina, que ela está sabendo tudo. Vocês não estão percebendo, mas ela sabe tudo. Dança Corações Futuristas do Victor Navarro, as coreografias Cenas de Família e Prelúdios do Oscar Arraes, muitas obras do Luiz Arrieta. Fica 8 anos no Balé da cidade de São Paulo e depois vai para o Teatro Castro Alves, em Salvador, trabalhar como assistente do Antônio Carlos Cardoso, onde fica 1 ano. Volta para São Paulo e vai trabalhar na companhia do Victor Navarro. Retorna ao Balé da cidade de São Paulo e então vai trabalhar com José Posse Neto, com as peças Lilith e a outra peça Emoções Barata, com bailarinos, cantores e música ao vivo, uma espécie de musical. E também com Posse Neto faz A Alma em Fogo no Cisne Negro. A primeira coreografia dela foi para a companhia de dança da Penha de Souza, já não lembro o nome. Depois vai trabalhar com Edson Claro no grupo Casa, onde faz 2 coreografias deste trabalho sujo, o Sebastião da CIA e o Rui Moreira. Uma das bailarinas do Cisne Negro, Gabriela Delias, casa-se com um homem muito rico que pergunta a ela qual o maior sonho que tinha. E ela responde que era ter uma companhia de dança. E assim se funda a Companhia República da Dança. Ambas eram diretoras artísticas da companhia e tiveram um grande elenco com Bete Risoleu, Cláudia Palma, Armando Orique, Kei Saval, Ricardo Iazeto. Ficam 2 anos trabalhando, fazem 2 espetáculos. Um foi o Forró for All, com música ao vivo. Fecham a companhia porque perdem o apoio das empresas. Fica um tempo esquecida, sem apoio, trabalhando por 2 anos sem muita expectativa, quando Ismael Ivo a convida para trabalhar na Alemanha, em Weimar, onde fica por 5 anos. Quando a companhia de Weimar é fechada por contenção de despesa, ela faz audição para ser diretora e coreógrafa do Teatro da Ópera de Kassel, sendo a primeira mulher estrangeira a ocupar o cargo. Fica 2 anos nesta companhia e vai para Berlim com o propósito de não querer mais saber de dança, de bailarino, de política, mas continua tendo aulas diárias numa academia de dança quando assiste ao espetáculo Back to Present, da coreógrafa argentina Constança Macras. Ana faz um workshop com a Constança e 2 meses após recebe um convite para pertencer à companhia dela, isso em 2006. Mas antes tinha de trabalhar 1 semana para observar a adaptação dela à companhia. É quando conhece Rony Maciel, que era do Rio de Janeiro. No final, a Constança ficou com os 2 e até hoje Ana trabalha com ela. Siga sua alma, não desista do futuro. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Ana Mondini, nossa, que prazer, Ana, ter você em Paracuru, pelas ondas do rádio, nesse programa Paracuru, cidade que dança. Bem-vinda, Ana. Eu é que agradeço, é uma honra poder participar desse programa. Eu acompanho vocês pelas redes sociais e vejo, nossa, que coisa linda que estão fazendo por aí. Obrigado, querida. Obrigada. Obrigado a você. Ana, vamos lá, onde é que você nasceu, em que lugar, como é que foi um pouquinho a tua infância nesse lugar que você nasceu? Então, olha, eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, já há uns 70 anos, e já também não sou tão jovem. E a minha história com a dança é muito interessante porque nós morávamos no interior do Rio Grande do Sul, era só uma ruazinha, e eu nunca tinha visto dança na minha vida e nada dessas coisas. Eu era muito pequena, devia ter uns 3, 4 anos, e eu vi um quadro de uma bailarina, assim, numa exposição na rua, assim, um domingo daqueles que faziam as feiras, né? Que as pessoas vendiam suas coisas. Quando eu vi esse quadro, eu pensei, olha, isso sou eu.
mas eu não sabia o que era. Eu gostei da figura, da imagem. Mas ela, naquele momento, ela despertou em mim uma essência e disse, é você, né? Você é isso. E aí depois, anos depois, nós fomos morar em Porto Alegre de volta, e eu já tinha uns 8, 9 anos, e eu não deixei minha mãe em paz enquanto ela não me colocou numa academia de dança onde eu pudesse me tornar aquilo que eu via. E pronto, aí começa toda uma história. Em Porto Alegre você estuda com a Marina Fedosejeva. Marina Fedosejeva é uma das principais professoras russas a lecionar no Brasil. Ela estudou na Escola Imperial de São Petersburgo. A família dela era ligada à nobreza do czar Nicolau II. E a Marina tem uma história de vida fantástica. Me permite falar um pouquinho dela antes que você dê as suas impressões, porque você conviveu com ela. É legal a gente falar dessa personagem que é tão importante para nós. Ela esteve em campo de concentração, ela migrou para a Alemanha na época da guerra, veio para o Brasil, ficou um tempinho em Buenos Aires e descobriu Porto Alegre. E em Porto Alegre ela forma um monte de bailarinos importantes, Beatriz Consuelo, Jane Blaut, Emílio Martins, Antônio Carlos Cardoso, Carlos Moraes, você, que é uma contribuição imensa para a dança do mundo que essa senhora tem. Como é que foi o teu encontro com a Marina Fedosejeva? Pois naquela época, quando eu tinha meus 8, 9 anos, foi a época que começou a televisão. A gente não tinha televisão antes, né? Uhum. E na televisão ela tinha um programa, toda terça-feira tinha um programa. Naquela época não era vídeo, era tudo ao vivo, né? Não existia vídeo ainda, gravação. E eu, quando assistia aqueles programas de dança, aqueles balés, aquelas coisas, eu dizia, eu quero ir lá. Então eu primeiro conheci assim, vendo na televisão, né? Aí minha mãe me levou para começar a estudar com ela, né? Ela era muito, muito rígida. Ela dava aula assim com bastão, né? E de vez em quando não estava bom, ela ia com aquele bastão lá e batia na perna da gente. Não com violência, né? Uhum. Não, mais alto, errado, certo, não sei o quê. Mas ela era uma profunda conhecedora em detalhes do que era balé russo, né? Naturalmente, com o tempo, aquilo foi ficando, no tempo, né? Foi ficando antigo, mas na época, assim, era um conhecimento absurdo, né? Eu acho que tudo que eu aprendi depois só foi, assim, desenvolver aquilo que ela me deu, né? Só foi possível por causa daquela informação que ela te traz naquele momento. É isso? É assim? Exatamente, exatamente. Depois foi transformando tudo, mas eu sei que a base veio dela, né? Indiscutível. Você tem ideia, assim, de outros colegas que desse tempo que se tornaram profissionais? Ou sim. da sua turma foi só você? Sim. Tem uma bailarina que está na Alemanha, chama Liege Villanova. Sim, conheço. Eu não sei se ela ainda dança, sim, mas ela trabalhou, acho que... Peraí, que agora eu não lembro exatamente a companhia, mas trabalhou muitos anos profissionalmente na Alemanha. Tem também Jane Dick. Sim, foi professora da Escola Bolshoi. A Jane Dick, eu não sei, pode ser. Ela foi minha colega no Bolshoi. Sim. Isso, no Recife ela trabalha. Ela agora está em Recife. Para Pernambuco. Isso. Exato. Eu lembro dessas pessoas, assim, né? Uhum. Com certeza, talvez haja outras, mas eu tenho segurança dessas duas mais, né? Teve Didi Chiarello, que foi para o Rio de Janeiro, mas ela foi para a televisão e depois acho que teve um problema no joelho e parou de dançar. Uhum. Que era uma bailarina excelente também. E teve Miriam Trigo, que foi para a Rússia, ficou um tempo lá na Leningrado, depois São Petersburgo, né? Que ele depois ficou em São Petersburgo. Sim. Depois foi para os Estados Unidos, foi para Nova York. Bom, ela faleceu bem cedo. Ela teve um acidente em Nova York e faleceu bem cedo.
Então, eu me lembro dessas pessoas, né? É legal a gente pensar na Marina, porque assim, a gente olhando para a história da dança do Rio Grande do Sul, a gente encontra nesse período em que a Marina dá aulas lá, todas essas pessoas que você cita, que eu citei, e depois o Rio Grande do Sul entra num vácuo assim de formação, mesmo formando alguns bailarinos, né? Tem a Nora Esteves, que é gaúcha, mas que nunca estudou lá, e que só agora, muito por causa da universidade, está ressurgindo a dança gaúcha. Isso é para a gente dizer como é importante ter um mestre ou uma mestra com a qualidade da Marina, né? Que possibilitou a você a ir para o mundo, que agora a gente vai começar a contar verdadeiramente a tua história. Talvez sem a Marina isso tivesse tomado um outro caminho. Com certeza, com certeza. E por outro lado eu sinto assim, sabe, Flávio, o que é seu, o que a sua vida vai ser, vai se apresentar de qualquer maneira. De alguma forma você encontra. A Marina foi um canal indiscutível. Na época tinha também a Toni Seitz, Petzold, tinha o João Luiz Rola e Salma Chimale. Havia outras escolas de dança, né? Bom, tem esse período que você falou, que houve um vácuo, né, que retoma agora. Eu estou bem distante da dança em Porto Alegre, mas eu sinto assim que se não tivesse sido a Marina, teria sido alguma outra coisa. Mas eu ia chegar lá, com certeza ia chegar lá onde eu cheguei. É uma força muito potente, eu entendo você, porque eu também saí de uma cidade muito pequenina, que é Paracuru, e eu estava no colégio militar, e mesmo estando no colégio militar eu consigo descobrir a dança. Então é uma força que nós quase não dominamos, nós não podemos dominar. Sim, aí teve um momento que Porto Alegre se abre para a dança. Como é que é você dentro desse período em Porto Alegre? O que é que você faz que é bacana, que te adiciona na sua carreira para que as coisas que vão acontecer depois? Em Porto Alegre, pronto, com a Marina, naturalmente, a gente fazia aquele balé clássico russo, né? E segundo o conceito dela, só existia isso. A única dança boa e bem feita era a dança russa, não existia mais nada. E um belo dia eu assisti um espetáculo do Ballet Station, em 1971 ou 2, uma coisa assim. E eu fiquei encantada, eu falei, peraí, não existe só o balé clássico, existe alguma coisa além, né? E aí eu houve o primeiro curso de férias de verão do Ballet Estágio, Marica Gidali, desse Otero, São Paulo. E eu fui a São Paulo fazer esse primeiro curso de verão. E aí eu fiquei encantada com outras possibilidades. Quando eu voltei a Porto Alegre, eu contei para Dona Marina que eu tinha estado lá, ela ficou muito brava comigo. Ela disse, aí ela me chamou na casa dela e disse, você nunca vai conseguir ser bailarina. Porque você não tem o corpo, você não tem as medidas ideais e você não vai conseguir. Aquilo me deixou muito magoada, né? E aí eu fui me afastando dela, comecei a trabalhar sozinha. Eu tinha uma outra colega que tinha uma sala de dança, e eu ia para a sala dessa minha amiga todos os dias, fazia minha aula de balé, que era o que eu conhecia, não conhecia muitas outras coisas. E aí fui tomando contato também com Ceci Frank, que dava aula de Martha Graham em Porto Alegre nessa época, mas eu detestava aquela coisa da Martha Graham, porque doía meu corpo muito, aquela coisa das contrações, é uma técnica muito específica, né? E aquilo me doía muito, eu falei, não é isso, dança não pode ser uma coisa que dói, dança tem que ser uma coisa que dá prazer, né? Você vai alcançando a técnica, é um esforço, tudo isso, mas não pode doer, né? E aí eu fui sozinha, porque já a Dona Marina, nós duas nos desentendemos, nessa altura eu tinha 17 anos, né?
E aí eu comecei a trabalhar sozinha. Eu pensei assim, o que esse meu corpo tem para oferecer? O que é isso, né? O que é o movimento? E aí fui me descobrindo que eu sabia dançar outras coisas que nem eu sei o que era, que nem tinham nome, mas que não era só o balé clássico russo, né? E aí passou um tempo e eu entrei na faculdade porque meu pai dizia, não, balé não é profissão, né? Isto não dá dinheiro, isto não dá sobrevivência, não dá certo. Aí eu fui para a faculdade de arquitetura. Mas aí nesse meio tempo, a arquitetura comigo também, aquela coisa daquelas matemáticas todas e geometria e cálculos. E falei, não é isso, não é nada disso. Aí um dia eu recebi um telefonema do Décio Otero, do Ballet Estágio, né? Dizendo, tem uma vaga, você quer vir? E aí eu fui embora, larguei tudo, tinha noivo, família, faculdade, falei, vou-me embora. Nasce aí Ana Mondini, né? Nasce nesse momento a profissional. Que coisa bonita que foi. A dança tem isso, né, Flávio? A gente é chamado, né? É, isso. É como um propósito de vida, né? Você tem que fazer. E aí eu fui. É quase uma missão, né, Ana? Dançar é quase uma missão quase pra uma gente. Missão. Que dá um prazer enorme, né? Eu danço até hoje pro meu neto, eu danço com o meu neto, eu danço em casa. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Pois eu estive em São Paulo agora, o ano que passou, em setembro foi. Eu voltei para o palco, né? Quer dizer, eu nunca parei. Eu segui dançando a vida toda, eu nunca parei. E tenho agora pausas, mas a dança sempre me chama. Então, ontem, por exemplo, eu recebi de novo um chamado para ver se eu quero retornar a fazer esse espetáculo mais uma vez em São Paulo, que chama Miedka. É uma produção da Ensaio, companhia de dança, Cláudia Palma. Sim. E Armando Auric. Sim. E que foram 2 bailarinos que trabalharam comigo na época que eu tinha a minha companhia em São Paulo, né? A República da Dança. E foram bailarinos Isso, República da Dança. E eles trabalharam no Cisne Negro, onde eu fiz muitas coreografias. Então, era um sonho deles construir um espetáculo em que eu fizesse parte. Aí me chamaram o ano passado, eu fui. E, inclusive, fomos nominados para receber o prêmio APCA, que é um prêmio de críticos da dança, né? De São Paulo. Vamos ver se vai sair. Sim. Mas vamos lá, no Ballet Estágio, aí você entra para o Ballet Estágio, que é uma companhia icônica no Brasil. Eu acredito que a dança deve ao Ballet Estágio uma mudança de rumo, porque como a Marina Fedosejeva, a maioria dos mestres de balé daquela época pensavam dessa maneira, de que se você dançasse uma dança que fosse mais moderna, mais contemporânea, você não conseguiria fazer os ideais do romantismo, do balé clássico. O que é uma bobagem, mas que era acreditado naquele tempo. O Ballet Estágio andou por esse país inteiro. O Ballet Estágio abriu um caminho enorme para outras companhias que vieram. Inclusive a nossa companhia de Paracuru, ela é muito inspirada na trajetória do Ballet Estágio. Como é que foi? Como é que foi a tua vida nessa companhia? Como é que foi as tuas primeiras experiências como uma profissional da dança? Pois é, ponha lágrimas nisso, viu? Sim, também tem. Muitas lágrimas. Indiscutível o valor do Ballet Estágio, indiscutível. Em termos de Brasil, em termos de pioneirismo, indiscutível. Naquela época eu tinha 19 anos. E minha mãe, que era uma senhora muito católica, me mandou para um pensionato de freiras, que era onde eu deveria dormir, né? E para ir ensaiar todos os dias. Pois olha, os horários não batiam, porque o pensionato fechava e eu ainda estava no ensaio. Então, às vezes eu não tinha onde dormir, às vezes eu não tinha onde comer, porque os horários de almoço do pensionato não combinavam. Foi muito difícil combinar tudo, né? Naturalmente eu aprendi muito, mas eu acho que na época eu não tinha nem a maturidade e eu não me dava conta do que eu estava vivendo. E tinha essas dificuldades todas.
E o dinheiro que a gente ganhava naquele tempo, eu nem conseguia cobrir minhas despesas de pagar minha estadia no tal do pensionato, né? E meu pai continuava dizendo, não, porque isso não é certo, porque eu tenho que mandar dinheiro todo mês e você não ganha o suficiente. E, enfim, eu fiquei tão contra a parede a um determinado momento que aí eu saí do balé estágio, voltei para minha cidade, Porto Alegre, mas aí eu fiquei muito infeliz, né? Muito infeliz. E aí eu passei a fazer aulas de dança com uma professora maravilhosa, chamada Maria Amélia Barbosa, que foi assim, uma grande bailarina e uma grande mestra também. Poucas pessoas ouviram falar nela. Nesse centro da Maria Amélia Barbosa foi que eu consegui de novo recuperar minha vontade, meu desejo, né, de voltar à vida profissional. E tem uma coisa que acontece assim, que quando você já saiu e já experimentou essa, como é que se diz assim? Experiência do palco, né? Isso. Aí quando eu voltei para minha cidade, eu não consegui me adaptar a mais nada e a mais coisa nenhuma, né? Aí eu não vi a hora de voltar para São Paulo. Aí eu consegui voltar para São Paulo, uns 2 anos depois, mas aí a Márica e o Décio já não me pegaram para a companhia novamente, porque eu tinha deixado a companhia, entendeu? Então, eles não me pegaram de volta. Mas me pegaram para dar aulas na escola do balé estágio. Aí comecei a dar aulas, mas não era o que eu queria, né? E aí eu fiquei sabendo que o diretor do Balé da Cidade de São Paulo, Antônio Carlos Cardoso, tinha sido aluno da Dona Marina, e ele era o diretor. Pois eu, bem atrevida, fui lá na casa dele, bati a porta dele e disse, olha, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é dançar. Me dê uma oportunidade. Aí ele disse, então venha fazer aulas na companhia, temos uma vaga e se for o caso, vamos ver se você se encaixa, a gente te dá um contrato. E aí eu fui fazer uma semana de aula no Balé da Cidade, de São Paulo, naquela época chamava assim, né? E aí depois de uma semana eu ganhei esse contrato, sim. Né? E aí começa uma outra fase. Nós entrevistamos ele nesse programa e ele conta um pouco dessa história. Ele cita você como uma das bailarinas mais belas e competentes que passaram por aquela casa. Olha só. Mas aí começa de novo a próxima história das lágrimas, né? Porque eu falo das lágrimas hoje em dia, eu falo delas sorrindo, porque se não tivesse sido isso, eu não teria tido a força que eu precisei, sabe? Para fazer meu caminho. E eu acho que isso na vida é o que nos torna humanos. É compreender esses momentos de dificuldade, de escuridão, para ver a força que a gente tem para chegar de novo nessa luz que a gente é, né? Sim. O meu início no Balé da Cidade, eles tinham lá um coreógrafo residente, oficial, né? Que era o Vitor Navarro. É um espanhol, muito competente também, muito maravilhoso. E o Vitor estava de férias nessa época que o Antônio me deu o contrato. Quando o Vitor chegou, ele disse, quem é esta mulher? Eu não gosto da dança dela, ela é muito pequena, porque eles tinham um padrão, né, de altura e tal. E eles me deixaram encostada mesmo, assim, meses, sabe? Eu chorava todos os dias, mas eu não desistia. Eu queria muito, né? Eu, então, comecei a aprender aquelas coreografias todas do repertório deles, né? E do Vitor Navarro, sobretudo, que era o coreógrafo oficial. Eu aprendia tudo assim do lado, sabe? Atrás, meio escondida, para não atrapalhar ninguém, né? No tal do cercadinho, é esse? É o cercadinho, é o chiqueirinho. É isso. Isso. Eu ficava lá no chiqueirinho, estudando sozinha, né? Sem muito alarde. Até que um dia, uma bailarina solista, que era Sônia Mota, de um espetáculo chamado Corações Futuristas, que era uma obra linda do Vitor, ela machucou o pé
E eles tinham um espetáculo no dia seguinte. E aí, a Ivonice Satie, que era assistente naquela época, era uma bailarina japonesa também, que já faleceu. Maravilhosa, né? Balé, De um talento imenso. Sim. Isso. Ela disse, olha, dá uma olhada naquela menina, porque ela sabe tudo. Vocês não estão vendo, mas ela está estudando tudo. Aí eles me jogaram no ensaio, falaram, hoje você entra para ensaiar. Eu sabia tudo que era de grupo, de assim, linha número 1, número 2, canão 3, canão 4, tudo que era do grupo eu sabia. Mas eu não me atrevia a estudar solista, né? Porque eu tinha um pouco de vergonha na cara naquela época. E eu não aprendi nenhum solista. Mas a Sônia era uma solista, né? E aí eu com medo de que me mandassem embora, eu criei os solos todos, eu improvisei tudo, que fiz o meu solo. Inventei tudo, né? E aí, naquele mesmo dia, eles disseram, ok, você estreia amanhã, hoje você vai ficar na sala ao lado e vai aprender os solos, né, oficialmente, como eles são, e amanhã você estreia. Aquelas histórias de filme, sabe? Que é assim o seu momento de decisão, é esse o momento de decisão. Exatamente. Da gente. Geralmente é numa roubada dessas, assim. Numa roubada dessas. Isso. E foi assim que eu estreiei. E ali começou toda uma história, assim. Eu fui dançando na última fila, depois eu fui na penúltima fila, e fui até chegar a ser uma das solistas também, né? Mas muita história para contar, viu? Muita. Contar. Você acha que nesse momento, essa cena que você acaba de descrever, que você teve que criar os solos porque você não tinha tido coragem de aprendê-los, você criou para que eles vissem que você estava interessado em fazer? Ali nasce a coreógrafa Ana Mondini, de Forró Forró, que é uma obra... Ali eu acho que ali nasce essa coisa que a dança é maior do que a gente. Foi a minha coragem, sabe? Foi a minha coragem que disse assim, vá e faça, você pode. E aí, naturalmente... A coreógrafa veio bem depois, bem depois. Ana, é legal essa cena que você descreve, e é bacana que essa garotada precisa escutar, que às vezes as coisas não caem no nosso colo. A gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer elas acontecerem. É o que você mostrou nesse momento, que você estava lá no cercadinho, que as pessoas não olhavam muito, mas que você estava ali presente, e que você se coloca no momento que diz assim, eu posso, eu sei fazer, a minha dança está dentro de mim. E é essa coragem que às vezes decide um monte de coisas na vida da gente, não é não? Com certeza. Eu acho que para mim tem sido assim sempre, viu? E mesmo dizer assim, agora com 70 anos, né? E dizer assim, eu vou pro palco, eu não tenho vergonha nenhuma, nem do meu corpo, nem da minha idade, nem do... Eu sou isso. Sim. Né? Essa é a minha essência, então... é isso que eu quero mostrar para o meu público. No meu corpo não interessa muito, interessa aquilo que eu sinto, aquilo que eu posso transmitir, a energia que eu tenho dentro de mim. Eu penso dessa forma, e é a dança que eu gosto de ver, Ana. Hoje Exatamente. As piruetas não me interessam mais. Não. Tanto que hoje em dia eu faço todo um outro trabalho que é com... Tanto faz se são bailarinos ou não são bailarinos, com pessoas absolutamente comuns, normais, que eu trabalho com dança num outro esquema, né? Que não depende da técnica e sim do movimento. Quem é você? Dance quem você é, o que você sente, que manifestação, qual é a sua entidade interior. Quem é você, né? Sim. Deixe sua alma se mostrar. Sim. E é um trabalho muito, hoje em dia, assim, sabe? Um trabalho de cura mesmo, de dança, cura pela dança, né? Que é um outro caminho.
Ana, a gente ainda tem muita coisa para falar de você, ainda tem esse período no Balé da Cidade. O Balé da Cidade, ele já esteve aqui em Paracuru e a cidade se lembra muito bem dele, porque foi um sucesso absurdo. Assim, nós temos uma praça imensa e essa praça estava lotada nesse dia. É, ao meu ver, uma das principais companhias de dança contemporânea do mundo, pelo seu elenco, pelo aquilo que construiu. Balés que dança, né? O seu repertório, tem um repertório com pessoas incríveis, com artistas incríveis. Por lá passaram grandes bailarinos brasileiros, estrangeiros até, mas para mim é uma das principais companhias, não só brasileiras, mas que a gente possa classificar também entre as companhias mundiais. Como é que foi a tua passagem por lá? Assim, qual foi? Você agora é uma bailarina solista, quais os balés que você dançou? Na época foram tantos. Vamos ver se a minha memória me ajuda, vai lá. Corações Futuristas, do Vitor Navarro, Cenas de Família, do Oscar Arraes, coreógrafo argentino, Prelúdios também do Oscar Arraes, muitas obras do Luiz Arrieta. Que é maravilhoso, um coreógrafo de mão cheia. Maravilhoso, isso. Olha, eu não vou lembrar tudo, viu? Não, mas todo aquele repertório do Balé da Cidade até eu sair, que foi 1980. Então eu fiquei 8 anos e foi todo aquele repertório. Depois eu voltei, eu fui para Salvador trabalhar com o Antônio Carlos Cardoso no Teatro Castro Alves. Não fui como bailarina, fui como assistente, fiquei lá 1 ano. E voltei para São Paulo, e daí fui trabalhar na companhia do Vitor Navarro, que então ele tinha uma companhia. E aí eu fui trabalhar com ele, já tinha aquela história lá do início, já tinha passado, né? Os baixinhos já podiam dançar na sua companhia, mesmo porque o Robson Rosa não era muito alto, ele adorava o Robson como bailarino. Pois é, isso. Então, e aí, aí teve toda uma segunda fase de repertório, que eu também dancei bastante coisas. E até o momento em que eu vi assim, não é mais a minha história aqui, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso sair, eu preciso fazer outras coisas, né? Você começa a coreografar nessa fase de São Paulo ou foi depois? Olha, então, quando eu saí pela segunda vez do Balé da Cidade, eu fui trabalhar com José Neto, um grande diretor de teatro, né? Sim. Isso, fizemos juntos a Lilith. Você fez Lilith, eu assisti e aquilo não sai da minha memória, Ana. Aquelas pessoas saindo de dentro daquela parede, daquelas pedras, que a gente não sabia como é que elas surgiam dali. Nunca vou esquecer esse espetáculo, belíssimo. É lindo, né? Depois eu fiz com o Posse também, fiz, como é que chama? Aquele que... Emoções Baratas. Ficamos 2 anos em cartaz, 7 espetáculos por semana, 2 vezes na sexta, 2 vezes no sábado. Ficamos 2 anos, Emoções Baratas, com música ao vivo. Foi o primeiro tipo de musical que ele fez na época, né? Que eram bailarinos, cantores, e foi dali que surgiu o Sebastian, do CIA. Sim. Abuse, use, CIA. Sim, né? Sim, ele foi meu aluno Sebastian lá no Rio, ele passou pelo Rio antes. Sim. Foi. E Rui Moreira... Nossa, tinha pessoas lá. Rui Moreira, que foi um grande bailarino do Grupo Corpo, hoje está na Funarte, fazendo um trabalho belíssimo. Então, depois eu fiz com o José Posse também, Mucho Coração, e eu fiz com ele no Cisne Negro o Alma e Fogo. E foi assim que, nesse período que eu saí do Balé da Cidade, eu comecei a dar aulas. Eu dava aula na companhia da Penha de Souza, que tinha uma academia de dança, né? E trabalhava muito com Marta Graham, e ela tinha uma pequena companhia. E aí o Humberto, que era meu marido, Humberto da Silva, um grande gênio da dança, um grande gênio. Ele disse assim, você tem que coreografar, você tem que coreografar. Eu disse, não, mas eu não sei coreografar. Você sabe coreografar, você sabe coreografar. E eu fiz a minha primeira coreografia.
A primeira coreografia foi para a companhia de dança da Penha de Souza, já não lembro o nome, muitos anos atrás. E depois dessa eu fui trabalhar com Edson Claro no grupo Casa Forte. E também coreografei para o Casa Forte um trabalho que chamava Oma Down e um outro que chamava Ya Nadie Duerme, que é um nome espanhol. E aí eu comecei a ver, essa coisa é interessante, porque parece que eu estou me desmembrando, que eu estou assim me multiplicando. E como eu nunca coreografei que as pessoas tivessem que fazer exatamente aquilo que eu queria, eu sempre trabalhei com as pessoas de forma que elas pudessem ser elas mesmas. Eu dava toda a coordenada, o que eu quero, como é que eu quero, e fechava o trabalho, mas elas tinham a liberdade de ser. E eu acho que ali eu fui vendo assim, eu era cada um deles. Não era que eles eram eu. Eu fui me tornando cada um deles, né? Então foi lindo. E aí depois, como eu falei, comecei a trabalhar com o José Posse, uma parte como bailarina e também depois como coreógrafa em vários trabalhos que ele fez para dança. E como é que surge a tua companhia, o República da Dança? Foi uma companhia que fez um sucesso grande em São Paulo. Foi. Assim, uma das bailarinas do Cisne Negro, Gabriela de Elias, ela casou-se com um homem muito rico. E olha, isso é uma história bem privada, mas vamos lá. E ele disse a ela, o que você quer? Qual é o teu maior sonho? Ela disse, meu maior sonho é ter uma companhia de dança. Ela tinha 19 anos. E eu já tinha meus 30 e lá vai, né? E ele então disse, então vamos construir uma companhia de dança. E foi aí que surgiu a República da Dança. Realização de um sonho dela, e ela disse para mim, faço essa companhia se você estiver junto. E aí eu fui e pronto, começamos a trabalhar juntas. Ela era diretora e eu também, éramos diretoras artísticas. E aí nós tivemos um elenco fantástico, Beth Risoléu, Cláudia Palma, Armando Auric, Kei Saval, o Ricardo Iazeta, assim, um grupo lindo, né? E outras pessoas também. Ficamos 2 anos trabalhando, fizemos 2 trabalhos. Um foi o Forró for All, com música ao vivo. E foi um sucesso imenso, assim. Lembro das pessoas no Rio de Janeiro indo para São Paulo só para ver Forró for All. Exatamente, foi um sucesso imenso. E foi interessante porque esse marido, né, da minha amiga, ele disse assim, nós temos que estrear esta companhia com uma coreógrafa estrangeira, uma coreógrafa americana. Vamos trazer quem era naquela época? Trisha Brown, eu acho, sei lá. Aí eu disse, olha, se for para estrear com uma companhia estrangeira, eu saio. Ou vai estrear conosco e comigo, ou não tem estreia. Não teria razão, né? Uma companhia formada por pessoas... Não vejo assim. E aí ele disse, então tá bom. Ele teve que engolir. Ele não gostou, mas ele teve que engolir. Mas aí deu super certo. Foi assim um sucesso realmente muito grande, né? Uma recompensa, viu? É essa coisa que eu tô falando desde o início. Não desista. Se você sente que é isso, não desista. Vai, tenha coragem, segue o caminho, vai dar tudo certo. Foi assim que surgiu a República. E aí, depois de 2 anos, nós perdemos os apoios todos, que o Brasil, naquela época, não tinha muito esse esquema dos apoios culturais, né? Das leis de incentivo. Então, incentivos, não tinha. Aí perdemos todos os incentivos, ficamos sem nada. Aí tivemos que fechar a companhia. E aí eu fiquei, sabe que quando você tá mal, ninguém te conhece, né? Quando você não tem nada, quando você tá naquele momento assim do vácuo, né? Aí ninguém te dá a mão, né? Pouca gente te alcança a mão. E aí eu fiquei mais 2 anos assim, trabalhando feito uma louca, fazendo tudo que vinha pela frente, mas nada que fosse realmente assim de sustentabilidade, né? Assim, meu português assim, se faltam umas palavras, viu? E aí veio o convite para ir para a Alemanha. Do Ismael Ivo, esse?
Exatamente. Ismael, que foi um grande bailarino paulista, né, que trabalhou na América há muito tempo com o... Meu Deus, me foge a memória. Alvin Ailey. O Alvin Ailey. E depois ele foi para a Europa. Assim, quando eu dava aula na Europa, eu passei um período curto na Alemanha dando aulas. Todas as pessoas falavam do Ismael como um deus. Ismael era um deus na Alemanha, era respeitadíssimo na Alemanha. Mas eu só conheci o Ismael em São Paulo durante a Bienal de Arte Contemporânea de Veneza, que ele me convidou para ser seu assistente. O Ismael é uma figura lindíssima da dança. Eu adoro o Ismael, assim, eu tenho o Ismael no meu coração. Tem pessoas que assim tiveram problemas de relacionamento com ele. Eu nunca tive e acho o Ismael o máximo. Assim. Ismael, onde você estiver, esse programa também é seu. Então, aí eu fui para sair de São Paulo e fui morar numa cidadezinha mínima, pequenininha, no fim do mundo, em Weimar, na Alemanha. Fui com filhos, já tinha 3 filhos, né? Junto com o Humberto. O Humberto já estava na Europa, estava na Gulbenkian, em Portugal. Aí se juntou a nós, a família. Humberto Silva, que foi bailarino do Teatro Municipal, que depois se mudou para o Balé da Cidade de São Paulo, fez uma carreira belíssima no Balé da Cidade. Foi, e depois também como solista, né? Nós fizemos vários trabalhos juntos em São Paulo, que ele dirigia, mas éramos só nós dois. Fizemos vários trabalhos juntos e ganhamos muitos prêmios com os trabalhos dele. Tinha muito pouco público, porque era um trabalho muito inovador, as pessoas não entendiam o que era aquilo. Era um trabalho muito à frente do tempo, né? Nós fizemos, chamava-se Stress sobre as Estrelas, fizemos o Mestre-Sala e Porta-Bandeira, fizemos Tristão e Isolda, e Súbito Prazer. Foram 4 trabalhos que fizemos juntos, 4 trabalhos premiados. E aí depois, enfim, ele foi para a Gulbenkian, foi trabalhar lá na Companhia de Lisboa, e eu fui para a Alemanha. Nós, na época, estávamos numa fase, né, aquelas coisas, vamos ou não vamos? Vamos ficar de bem ou vamos ficar de mal? Enfim, mas ele se juntou a nós na Alemanha, na Companhia do Ismael Ivo. E lá nós ficamos 5 anos trabalhando. Ele como bailarino, eu como assistente. Ismael foi uma figura bem polêmica, né? De um lado um grande gênio, de outro lado uma pessoa bem especial. E pronto, aí quando mudou o intendente do teatro, quer dizer, o diretor-geral do teatro, aí eles fecharam a companhia por uma questão de contenção de verbas. Então, os bailarinos foram cada um para um lado, o Humberto foi para Berlim, eu fiquei em Weimar porque as crianças ainda tinham escola e eu não queria sair de lá. E era muito difícil na Alemanha conseguir o visto de estadia e uma série de dificuldades que nós passamos, né? E aí eu fiquei desempregada na Alemanha e não é tão fácil assim conseguir trabalho. E aí eu fiz uma audição mesmo para ser diretora e coreógrafa no Teatro de Kassel, que é no centro da Alemanha. Deixa eu falar só um pouquinho de Kassel, porque Kassel é um lugar importante. É lá que acontece a Documenta, que é uma exposição que é considerada uma das grandes exposições de arte contemporânea do mundo, então não é um lugar qualquer. O Balé da Ópera de Kassel é uma companhia importante na Alemanha. Você faz uma audição junto com 40 e tantas pessoas, é a notícia que eu tenho. Você é chamada para dirigir o Balé da Ópera de Kassel, sendo a primeira mulher e estrangeira a fazer isso. Como é que foi chegar nesse lugar? Pois foi assim que eu fui falar com o diretor, né, conhecê-lo. Eu não falava alemão naquela época, então foi tudo em inglês, aquele inglês macarrônico, né? E aí ele disse, mas eu não conheço o seu trabalho, eu nunca vi nada seu. Nesse momento, nessa época, o Balé da Cidade estava indo para a Alemanha se apresentar em várias cidades.
E a Ivonice era diretora, a Ivonice Sati era diretora. E eles tinham no repertório o forró forró. Mas o forró não estava indo para a Alemanha. Aí eu falei com a Ivonice, eu disse, olha Ivonice, tem uma oportunidade assim, assim, assim. Se for possível você mostrar alguns trechos no ensaio, alguns trechos do forró para esse diretor ver, eu agradeço muito. Ela disse, claro, vamos fazer isso. Então, eles tinham um repertório que eles iam estar apresentando, mas ela fez esse favor imenso, né, essa generosidade imensa, de apresentar trechos do meu trabalho num ensaio para o diretor. Ele pegou um trem, foi até Baden-Baden, que é no sul da Alemanha, longe para burro. Eles fizeram um ensaio para ele de meia hora, mostraram assim um trio, um duo, umas coisas assim que eram do forró. E ele pegou o trem de volta, foi embora. E demorou uma semana, ele me chamou e disse, olha, o contrato é seu. Poxa. Então foi assim que eu entrei. E como é que foi essa experiência? Eu acho que você dirigiu esse balé até agora, até 2021, 2020. Não. Não tem essa... Não. E tem história ainda, viu? Tem muita história. Sim. Então, assim, essa companhia eu dirigi durante 2 anos. Sim. Era uma companhia que, antigamente, né, os diretores anteriores faziam uns trabalhos bem tradicionais. E eu fui quebrando esse tradicionalismo, criando coisas bem mais modernas, bem atuais na época, né? Que era o que eu podia fazer aos poucos. Então foi uma coisa bem assim de ensinar a ver de outra maneira, né? Bem didática, mas ao mesmo tempo super contemporânea, né? Então assim, boa parte do público não aceitava isso, outra parte do público, eu ganhei um público novo, trouxe um público novo para o teatro, e aqueles que não gostaram não foram mais, pronto, né? Mas mesmo assim, foram 2 anos em que eu tive que fazer 3 a 4 produções por ano, e todas foram muito bem, ao final assim com muito público, com muito bom resultado. E aí aconteceu o que é normal acontecer na Alemanha, que assim, termina a temporada de um diretor do teatro, todos os elencos são despedidos, da dança, do teatro, do coral, da ópera, os diretores todos, todo mundo é mandado embora. E foi o que aconteceu, porque esse diretor, quando eu fui para lá, ele ainda tinha 2 anos de direção. E aí, quando ele trocou a direção, não é que fecharam a companhia, nós fomos todos mandados embora. E entrou um outro diretor, que quis um outro coreógrafo, e aí cada um vai fazendo sua história, né? E aí eu saí de Kassel e fui para Berlim. Essas alturas, era tanta história, era tanto entra e sai, e também com meus problemas privados, minha vida estava muito complicada. Eu falei, não quero mais saber de dança, não quero mais saber de bailarino, não quero mais saber de política, eu quero nada disso. E aí eu me fechei completamente. Mas, em Berlim, eu continuei fazendo aula de dança todos os dias, porque me dava prazer continuar a dançar, a fazer aula pelo menos, né? E foi aí que eu assisti um espetáculo de uma coreógrafa chamada Constanza Macras, que é argentina, e uma companhia que se chama Doc Park. Eu fui assistir o espetáculo Back to the Present, de volta ao passado, ou de volta ao presente, uma coisa assim. Eu fiquei enlouquecida, eu nunca tinha visto uma coisa assim na minha vida inteira. Era uma coisa do outro planeta, era absolutamente genial. Era teatro, era dança, era música, era canto, mas não era musical. Era uma parafernália, uma bagunça, uma confusão, uma coisa louquíssima. E eu fiquei apaixonada por aquilo. Passou um tempo, fui ver um outro espetáculo dela, e quanto mais eu via, mais eu achava aquilo fantástico. E ela ia fazer um workshop, ou seja, um treinamento, né? Um fim de semana, 3 dias de estudos. Aí eu falei, eu vou lá, eu quero saber quem é essa mulher, eu quero saber o que é isso, eu quero saber como é que ela faz isso, né? E eu me inscrevi para os 3 dias de workshop. Olha, eram 70 pessoas. Era gente se atirando pela parede, pelo chão, se pendurando no lustre.
Todo mundo cantava, todo mundo falava, todo mundo fazia tudo. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu nunca cantei, nunca falei, eu sempre dancei, né? Pois olha, era para improvisar, era comigo mesma. Fiz tudo que eu precisava fazer, cantei, falei, tudo. Aí passou, pronto, acabou, ela terminou aquilo, eu fui embora para minha casa, né? Pronto, feliz da vida, que aquilo tinha sido uma grande experiência, né? Passou um mês, eu recebi um e-mail perguntando se eu gostaria de pertencer à companhia dela. E isso foi em 2006, 2007. Aí eu fui. E primeiro tinha que fazer trabalhar uma semana dentro da companhia para ver se eu me encaixava. Eu conheci um bailarino brasileiro que também, ele não tinha feito os 3 dias de workshop, mas ele estava nessa uma semana de trabalho, de teste, que era o Rony Maciel, que é um bailarino do Rio de Janeiro, né? Trabalhou acho com Débora Coker, um grande bailarino também, uma pessoa maravilhosa. Estávamos os dois lá e mais algumas pessoas. Quando terminou essa semana, ela disse assim: olha, eu não posso ficar com todos vocês, eu só quero 2 pessoas, a Ana Mondini e o Rony Maciel. Poxa, que bacana. E assim a gente entrou para essa companhia onde eu trabalhei eu ainda trabalho com ela. E assim, é uma das experiências mais ricas da minha vida. Eu tenho algumas pessoas assim, como o José Possiné, ou Luísa Rieta, e a Constança Macras. São pessoas assim, a Constança Macras, assim, trabalhar com ela é um grande desafio, porque é isso que eu falei, né? São as pessoas mais diversas, não tem uma coisa assim, são bailarinos, não são pessoas. E todo mundo tem que se mexer de alguma maneira. E quebra todos os conceitos, todos os preconceitos, tudo é tema para ela. A política é engraçado, é trágico, é tudo. Você se vira do avesso, é um trabalho de autoconhecimento. E assim, tem sido isso até ano passado, eu dancei com ela de novo. De vez em quando ela retoma algumas peças, né? E aí eu sou chamada para ir. Provavelmente esse ano também. Viajei o mundo todo com ela, com as peças dela. Viajamos o mundo inteiro. E é isso, assim. A dança não me deixa. Eu penso que vai parar. Claro que a dança não vai lhe deixar tão cedo, Ana, porque você é a própria dança. Você faz parte de um seleto grupo de artistas brasileiros que inspiram outras pessoas, que vão inspirar lá no futuro como parte da história da dança do nosso país. Então, assim, você faz parte de um grupo que construiu a dança no Balé da Cidade, que construiu a sua própria identidade na dança, que saiu do país para ter novas experiências e se encontrou nesse lugar que você se encontra hoje para satisfazer a si próprio, né? Pelo que você me relata, nesse lugar você consegue ser plena, consegue ser uma artista maior. Ana, infelizmente a gente ficaria conversando aqui o dia inteiro, mas a gente tem um tempo, o nosso diretor me cobra que a gente obedeça as minutagens que o nosso programa tem. Mas assim, eu quero te agradecer muitíssimo a tua generosidade de estar aqui em Paracuru. Espero que um dia você venha nos visitar. A gente é uma cidade pequenininha, na beira do mar, um mar coisa linda. Azul assim, impressionante, esverdeado, às vezes tem dunas brancas, falésias vermelhas, é um lugar lindíssimo. Vou te visitar, Venha, tem um monte de amigos que vêm, porque assim, a gente, como um lugar do Nordeste, nós não temos dinheiro, porque se tivéssemos dinheiro para contratar as pessoas como profissionais, que elas são, a gente já teria trazido você faz tempo, desde Forró, que eu sou apaixonado pelo seu trabalho. Mas, infelizmente, não é desse jeito. Aqui é muito mais garra, vontade de
contribuir com a cidade. Mas vem muitas pessoas assim que vêm e contribuem com esse trabalho lindo que a meninada de Paracuru transformou essa cidade numa cidade que dança. Ana, muito isso, obrigado, né? tá? Assim, Eu que agradeço. Por você estar nesse lugar, nesse programa, por você ter esse talento que tem, né? A gente tem que agradecer o talento, porque é ele que nos move, ele que nos leva a esses lugares todos, tá bom? Se você quiser se despedir do nosso público, eles hoje já conhecem um pouco você e a gente espera você em Paracuru para que a gente conheça você pessoalmente. Com certeza, eu vou mesmo. Eu só digo uma coisa, muita gratidão. Muito obrigada. Aqui em Portugal eles dizem bem-haja, ou seja, haja o bem esteja com você. E eu digo só uma coisa, nunca desista daquilo que a tua alma te chama, viu? Seja a dança, seja a vida, não desista. Vai em frente. Um beijo grande. Obrigado, Ana. Um beijo enorme. E assim foi mais um programa Paracuru Cidade que Dança. José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, convidamos você para no próximo sábado, às 18 horas, estar conosco aqui na Rádio Marazú FM para mais um programa Paracuru Cidade que Dança.